Mais de 4 décadas desde sua morte, e Bob Marley continua sendo o mais representativo ícone do reggae. Nascido na década de 60 em uma pequena ilha caribenha da Jamaica, Bob Marley é lembrado não só pela grande capacidade como compositor e músico que tinha, mas também por sua personalidade e mensagens de paz, que deixou gravada em todas as músicas e repertório. No entanto, embora muitos pensem que ele teve uma vida pacífica, Bob Marley realmente teve problemas graves e conflitos com pessoas próximas. Mesmo depois de alcançar fama e sucesso, algumas dessas experiências são desconhecidas para muitos. Portanto, hoje, vamos descobrir quem foi Bob Marley, quais acontecimentos dolorosos marcaram sua vida e de onde veio e em quais condições viveu este imenso compositor e mensageiro da paz. Bob Marley é um dos artistas de reggae mais famosos da história, com mais de 75 milhões de discos vendidos. Além disso, serviu como grande símbolo para o movimento religioso Rastafari e para seu país de origem, a Jamaica. Em 2021, quando completava 40 anos de sua morte, a revista Rolling Stone separou 5 curiosidades sobre a lenda do reggae. E vamos trazer algumas delas para refletir sobre a trajetória deste grande artista. Bob Marley era filho de Norval Sinclair Marley, um homem branco mais velho, capitão do exército inglês, e Cedella Booker. O casamento dos dois estava marcado para acontecer em julho de 1944, mas Norval abandonou Cedella grávida e voltou para a Inglaterra. A história é de Robert Nesta Marley, ou, para os íntimos, somente Bob Marley, e começa em 6 de fevereiro de 1945, na pequena cidade do interior chamada St. Anne, onde nasceu. Bob nunca teve contato direto com o pai biológico, e alguns dizem que ele enviava uma quantia de dinheiro para sua mãe depois de alguns anos para o apoio da família. Outras fontes dizem que Marley chegou a ver seu pai poucas vezes depois do seu nascimento e que Norval Marley estava de passagem por Kingston, a mando do governo britânico, quando conheceu a mãe de Bob quando ela tinha apenas 16 anos e ele aproximadamente 60. Posteriormente, a mãe de Marley se casou com Todd Livingstone e Bob se tornou muito amigo do filho dele, Bunny. Assim foi o começo do artista na música. Ele e seu meio-irmão criavam guitarras feitas de lata e tentavam tocar as músicas vindas dos Estados Unidos. Morador de uma cidade do interior, na infância, era responsável pelos afazeres rurais como ordenhar o rebanho, cultivar horta e, nos momentos de folga, aprender um pouco sobre música com os parentes mais velhos. Há relatos de que ele também teve influência da família materna na música. Outra curiosidade que marcou a infância de Marley foi o seu tom de pele. Pelo fato de ser descendente de inglês, ele era chamado de Garoto Vermelho pelos moradores na província de St. Anne. A infância e juventude de Bob Marley não é muito diferente da correria de muitos jovens negros espalhados pelas periferias de nosso Brasil, com poucas oportunidades e com condições de vida complicadas. Aos 5 anos, ele se mudou com a família para Trench Town, uma comunidade composta por favelas localizada no subúrbio da capital Kingston, na Jamaica. Bob teve 2 passagens neste subúrbio, aos 5 e aos 12, quando junto da família permaneceu na capital, tendo em vista a busca por estabilidade financeira de sua mãe e padrasto, e onde mais tarde se aprofundou na música e se transformou no astro do reggae music. As curiosidades que marcam a primeira passagem por Trench Town são o último encontro com o pai biológico e o abandono da escola, voltando assim para St. Anne, cidade onde nasceu. Até que no final dos anos 50, quase um adolescente, Bob Marley retorna para Trench Town e começa a trilhar o seu próprio caminho. Apesar de ser um lugar muito pobre, a comunidade era rica culturalmente, servindo como inspiração para muitas músicas que o músico escreveu durante sua passagem por lá. No início da década de 60, o ritmo ska, que era composto pela interpretação local, o soul americano e o R&B, se popularizava como principal ritmo jamaicano, tomando a indústria musical da ilha. O ritmo surgiu com uma forte influência nos jovens jamaicanos, um pingo de esperança
e fuga para aqueles que viviam sem expectativas nas periferias de Kingston. Depois de sair da sua terra natal em busca de uma vida melhor e se mudar para Trenchtown, Marley fez da música o sentido de sua vida. Guiado pelo filho do seu padrasto, Bunny Wailer, Bob começa a fazer aulas de música enquanto ainda frequentava a escola normal, até que a música começa a aflorar no seu cotidiano, a ponto dele largar as aulas normais e se dedicar completamente à música. De acordo com um portal dedicado à sua vida e obra, a virada para a música na vida de Bob Marley acontece quando ele conhece Desmond Dekker, um soldado que trabalhava junto com ele e que havia gravado uma música. Segundo as fontes, Marley trabalhou como soldador obrigado pela mãe, que tinha medo dele virar um rude boy, uma espécie de delinquente em Trenchtown. Pouco tempo depois, aos 16, Bob grava a sua primeira música chamada Judge Not. Isso ocorre no ano de 1962. A gravação serviu como poder de barganha para juntar os nomes que futuramente formariam os The Wailers, Peter Tosh, Bunny Wailer, seu meio-irmão, e o próprio Bob Marley. Ao contrário do que pode se imaginar, tecnicamente Bob não era um exímio instrumentista, mas ele aos poucos foi se aprimorando. No entanto, um fato inegável é que Bob sempre esteve cercado de excelentes músicos, desde a época do The Wailers até a sua carreira solo. E o mais incrível é que, mesmo quase 50 anos após sua morte, o compositor e cantor ainda se destaca entre as estrelas mais rentáveis do planeta. Sua colocação na parada de sucessos dos falecidos comercialmente ativos se explica por uma fama genuinamente global e pela atração de seu merchandising. Qualquer produto que leva seu nome e sua imagem é vendável. E isso inclui desde vestuário, roupas, até uma marca da planta cannabis. Tudo que gira ao redor de Bob Marley é desmesurado, incluindo a sua biografia. Há cerca de 500 livros sobre a estrela. Uma curiosidade é que boa parte dessa lenda da música se baseia em fábulas e até em mal-entendidos. Só que isso não faz sentido no caso da Jamaica, onde, segundo o ditado local, não encontrarão fatos e sim versões. O jornal El País, inclusive, faz uma alusão às tantas invenções das gravadoras locais que multiplicavam as versões das melhores canções de sucesso de Marley, frequentemente a partir de uma mesma gravação, para arrecadar mais divisas. O periódico ressalta que, geralmente, o que nos é contado de Bob Marley requer correção e revisões históricas. A matéria do jornal El País ainda traz à luz que a própria existência do mito do reggae costuma ser representada como uma metáfora do colonialismo, pois o grande equívoco é dizer que seu pai biológico era um oficial britânico branco que engravidou uma garota local. Isso porque, na verdade, Norval Marley era também jamaicano de nascimento, que se tornou um engenheiro militarizado durante a Segunda Guerra Mundial. Outro mito é que diziam ainda que Cedella Booker não foi uma mãe modelo, que não teria tomado conta o suficiente do garoto. Mas ela e o filho levaram uma vida dura, com vários enfrentamentos juntos. E antes de se casar com um norte-americano, ela manteve uma relação complicada com o pai de Bunny Wailer, de quem falamos anteriormente. Na fase adulta, Bob contou com diversos apoios para sobreviver, mesmo tendo prestígio como músico. Sua viúva, Rita, lembra de dias em que precisava esconder sua nudez enquanto a única roupa que tinha secava. E falamos da vida compartilhada de alguém que tinha certa reputação como músico. Imagina só. Para termos uma ideia do desespero que Bob Marley viveu nessa época, ele chegou a imigrar aos Estados Unidos e trabalhou em fábricas da DuPont e da Chrysler. No entanto, a possibilidade de ser convocado para combater no Vietnã fez com que ele retornasse ao Caribe. O movimento Rastafari surgiu na Jamaica, nos anos 20, pelos escravos e descendentes de negros, com o objetivo de união da raça negra e de uma vida simples. Já Rastafari é a divindade máxima do movimento Rasta, sendo responsável por guiar e instruir os caminhos de cada devoto.
Assumindo a religião Rastafari como modelo de vida, Bob Marley assume algumas particularidades desta filosofia e religião, como a ingestão de frutos e vegetais e de tudo que vier da natureza, em oposição à ingestão de animais mortos e da ausência do consumo de álcool. Sem contar os tão marcantes dreadlocks, que viraram a assinatura do cantor. Na música One Love, de 1965, todo o cunho político e revolucionário que a doutrina traz, mais a esperança e positividade são fatores expostos na letra da canção. A cannabis sempre esteve associada à questão religiosa na Jamaica e na cultura Rastafari, e não a um simples vício, como o do famoso lema sexo, drogas e rock and roll. No caso da erva para o ídolo do reggae, seu uso fazia parte da conexão com a divindade máxima da união da raça negra. E, neste sentido, a prática era associada a um momento de reflexão propício para a criação e inspiração de cada membro do Rastafari. Através das suas canções e palavras, Marley espalhou pelo mundo um pensamento livre e imparcial sobre a planta. Uma informação imprescindível é que a utilização sacramental da planta da cannabis é datada de milhares de anos, pois as religiões da Índia e da China incorporaram-na nas suas crenças místicas pelas suas capacidades medicinais. É por isso que há uma influência nas culturas hindus e pan-africanas, desdobrando na ligação dos Rastafaris à marihuana. O movimento do Rastafari baseia-se na ideia de que o líder etíope Haile Selassie, também conhecido como Ras-Tafari, antes de subir ao trono, se dizia pertencer a uma dinastia descendente do rei bíblico Salomão e, portanto, era considerado o Messias. Então, para a cultura Rastafari, o efeito da planta consiste na expansão da consciência, além de melhorar a ligação interior e aproximar os devotos de Jah a seu Deus. O cantor ficou reconhecido principalmente por suas letras, que falavam de assuntos como o empoderamento negro e a luta contra o racismo. Porém, se engana quem pensa que a primeira profissão do astro do reggae foi a música. Como falado anteriormente, Bob chegou a trabalhar como soldador assim que saiu da escola. E quando passou uma temporada nos Estados Unidos, trabalhou em uma multinacional americana como ajudante. Mas um fato importante é que ainda criança, Marley era um menino que lia mãos. Isso mesmo. O que dizem é que Bob Marley era tão certeiro quando lia as mãos que conseguia muitas moedas com esta prática de adivinhação e previsão para as pessoas. E durante muito tempo da sua infância, ele tirou um troco lendo as mãos e, por sua perspicácia e prestígio em sua cidade natal, até depois do sucesso de suas músicas, ele ainda era procurado para trabalhar com a leitura de mãos. É por isso que alguns dizem que Marley, com essa experiência, futuramente passaria a ler o coração das pessoas, através de suas músicas e composições. Em suas apresentações, podemos colher e nos inspirar pelo seu jeito simples e sutil de passar mensagens de paz e positividade. O jornalista e colecionador americano Roger Stephens, considerado um dos melhores biógrafos de Bob Marley, explica o fenômeno com base em uma teoria espiritual. Em seu livro Tantas Coisas para Dizer, muitos dos entrevistados que conheceram o astro do reggae music retratam-no como uma figura arquetípica do mito cristão. Uma criança que nasce pobre, filho de um homem branco e de uma mulher negra, discriminado por brancos e negros, que se torna uma pessoa profundamente espiritual, um líder natural e também, por que não, um profeta. Stephens compara seus espetáculos ao vivo com as reuniões de gospel, associando o cantor como um pregador, sempre acompanhado de um coro feminino. Em 1963, quando tinha 18 anos, Marley juntou-se a Bunny Wailer e Peter Tosh para formar os Wailing Wailers, aos quais se juntaram Junior Braithwaite e as vocalistas de apoio Beverly Kelso e Cherry Smith. Após lançarem o single Simmer Down, uma canção de ska que retratava as gangues de rua de Kingston, pouco tempo depois mudaram seu nome para The Wailers e alguns anos mais tarde tornaram-se Bob Marley and The Wailers. Com este projeto,
Bob foi para a Inglaterra em 1972 e assinou contrato com a pequena editora Island Records, propriedade de um amante da música jamaicana, que vivia em Londres, chamado Chris Blackwell. O empresário afirma que lhe deu 4.000 libras para gravar um disco. E afirmou que nunca pensou que fosse conseguir alguma coisa com essa primeira gravação do disco. Porém, 4 meses depois, o grupo incendiou o mercado da música com Catch a Fire, que viria a ser o primeiro álbum de Bob Marley and the Wailers na Europa e o Big Bang da lenda do reggae music. As primeiras 20.000 cópias do vinil original de 1973 foram desenhadas pelos artistas Rod Dyer e Bob Weiner, com uma identidade visual associada à marca de isqueiros Zippo. A capa do vinil era formada pela parte superior do isqueiro, que ao abrir-se, liberava espaço para o disco ser retirado da capa. Mas a tecnologia da época não permitia a sua produção em grande escala, e a proposta de design aumentaria significativamente o preço do disco. Dessa forma, a capa oficial das outras cópias acabou se tornando um retrato de Bob Marley. Em 76, Marley sobreviveu incrivelmente a uma brutal tentativa de assassinato contra ele e a sua banda. Em 3 de dezembro de 1976, pretensos assassinos invadiram a casa de Bob Marley e tentaram tirar a vida do cantor, sua esposa. Presumivelmente em consequência da sua posição política pacifista numa Jamaica conturbada. Uma das 86 balas disparadas atingiu-o de raspão no peito e cravou no seu braço. O atentado aconteceu 2 dias antes do Smile Jamaica, um show gratuito organizado pelo primeiro-ministro jamaicano Michael Manley. E durante o ataque, Marley estava acompanhado de sua esposa Rita e do empresário Don Taylor. A apresentação teria o intuito de aliviar a tensão entre 2 grupos políticos rivais, e por isso suspeita-se que o ataque teve motivações políticas, já que muitos sentiram que o músico poderia estar fazendo um ato em apoio ao primeiro-ministro jamaicano. 2 dias após o tiroteio, com as feridas abertas, Bob apareceu com a sua banda no festival, onde tentou novamente apelar à paz. O concerto entrou para a história e obrigou a exilar-se, primeiro em Nassau, nas Bahamas, e depois em Londres, onde permaneceu durante 1 ano e meio. Foi suficiente para mudar a sua carreira e a sua vida, porque foi lá que o mito da música compôs e gravou 2 álbuns essenciais na sua enorme obra. Êxodos, de 1977, que conta a história do seu exílio, e Kaya, de 78, escrito sobre o amor e a cultura do Rastafari e sua relação com a marihuana. Kaya tornou-se o álbum de canções originais de Marley com maior sucesso no Reino Unido, alcançando o número 4. Alguns críticos, inclusive, sugeriram na época que Marley tinha, de alguma forma, trocado as suas convicções políticas, supostamente firmes, pela produção de um álbum emocionalmente mais suave, para se tornar mais popular. Além de suas músicas, Bob Marley deixou herdeiros que mantêm a obra do jamaicano viva. Nos shows, Ziggy, Stephen, Kai Manning, Damian e Julian Marley costumam cantar vários sucessos de seu pai. Era 77 e o artista jamaicano jogava futebol em Londres. Naquela partida, ele machucou o dedão do pé direito e a unha do pé caiu, aparentemente como consequência do ferimento não tratado. No entanto, 3 anos depois, Marley descobriu que, na verdade, ele tinha desenvolvido uma espécie de câncer de pele, identificado com um melanoma maligno sob a unha. Como recomendação médica, Bob teria que amputar o dedo. Mas devido à sua crença Rastafari, ele se recusou a fazer a cirurgia e, como consequência, a doença acabou se espalhando para outras partes do seu corpo, como o cérebro, o pulmão e o estômago. Aos 36 anos, no dia 11 de maio de 1981, Bob Marley faleceu na cidade de Miami, no estado da Flórida, Estados Unidos. Ele foi enterrado em sua cidade natal, na Jamaica, e há quem diga que seu corpo foi colocado num mausoléu ao lado de uma guitarra Gibson Les Paul e uma Bíblia. Porém, a localização exata da sua sepultura ainda é um segredo.